Bom, vamos começar. Mais uma vez, boa noite a todo mundo, né? Nosso encontro de hoje primeiro eu trouxe um breve texto que até foi compartilhado no nosso grupo de médiuns hoje. Hoje ou ontem? Eu li, acho que hoje. Eu imprimi e vou ler aqui pra gente daqui a pouquinho pra gente começar com a leitura desse texto. Em seguida, a gente vai falar sobre água fluidificada. E por que sobre água fluidificada? Porque água, a gente vai ver que trabalha com os fluidos. E são esses os fluidos direcionados a curas, a necessidades espirituais. Então a manipulação de fluido vai entrar aí nessa ideia da água fluidificada. E aí eu busquei algumas informações em várias obras, inclusive o que eu mandei lá no grupo tem as referências de onde eu tirei, tá? Tanto sites com textos como livros, tá? Claro que alguns eu lembrava que eu já tinha lido, aí fui direto na parte, outros são capítulos individuais, então eu fui direto na parte que falava sobre fluidos, sobre passe, sobre água fluidificada. E aí eu consegui compilar nesse arquivo bonitinho aí que eu enviei no grupo para vocês. Eu nem ia enviar antes, mas aí a Mônica pediu, aí eu acabei enviando no grupo, que eu tava meio enrolado dando aula particular, tá? E aí eu vou apresentar para vocês isso que eu trouxe. Eu vou compartilhar aqui na tela pra gente, tá? Mas antes disso, pra gente fazer uma pequena reflexão sobre uma mensagem, que vocês sabem que eu gosto de fazer isso, né? Pra gente poder trazer algumas ideias iniciais e depois ir pro assunto do dia. Alguns de vocês devem ter lido o nosso grupo de médiuns, e é uma mensagem do livro Vigiai e Orai. O título é Meio Adverso, né? E o texto é o seguinte, de Carlos Bacelli. O autor, o médium é Carlos Bacelli e o espírito é Irmão José. Vamos lá. O chamado meio adverso não prevalece sobre o espírito cujos valores morais sejam inquestionáveis. Vou repetir. O chamado meio adverso não prevalece sobre o espírito cujos valores morais sejam inquestionáveis. A boa semente germina sob o espinheiro. A água desliza, pura, entre seixos e pedrouços. O ouro pode ser encontrado no cascalho. O lírio cresce solitário no charco. Estrelas brilham dentro da noite. O meio adverso influencia negativamente apenas as almas ainda frágeis. A tentação não repercute sobre quem não lhe oferece sintonia. A tentação não repercute sobre quem não lhe oferece sintonia. Todos somos chamados a melhorar as condições do meio em que vivemos. Todos nós temos uma parcela no processo global, né? Por que teríamos apenas de sofrer as influências do mal e nos render às suas sugestões? E aí a gente volta a várias falas dos nossos estudos, né? Como, por exemplo, aquela que ultimamente eu tenho citado bastante, que é a fala da porta estreita e da porta larga, né? Você tem as escolhas, né? E você também é colocado à prova pelas adversidades, né? Então, as adversidades estão aí. Você abriu a porta da sua casa, você abriu às vezes a porta do seu coração e as adversidades estão todas agitadas pelo onde você passa. Mas cabe a cada um de nós, ao nosso interior e ao bom uso do livre-arbítrio, para que a gente permita ou não que essas adversidades atrapalhem o nosso caminho. E aí o texto ainda fala que em meio a todos os cenários improváveis, as coisas boas vão acontecer. Só um minutinho, deixa eu liberar aqui que alguém chegou. A Mônica. Então, que é o meio adverso, né? O meio adverso.
O meio adverso é a Terra, onde nós estamos. É aqui que vai acontecer as adversidades, porque é para isso que nós viemos. Então, a cada adversidade que nós conseguimos ultrapassar, é um crédito que a gente ganha. E nós estamos aqui para isso. Agora, aqui nessa noite, reunidos, e quem for assistir o vídeo também, quem for também assistir o vídeo depois, vai estar reunido em intenção, né? Tá fazendo o quê? Tá buscando as experiências favoráveis para o seu espírito enfrentar as adversidades, encontrar o lírio no meio do charco, encontrar a água pura deslizando entre pedras e rochas secas, quer dizer, secas não, entre pedras e rochas onde não tem uma nascente de água perto, né? Outra comparação que ele faz aqui, a boa semente germinando, vai conseguir até germinar uma boa semente no solo infértil. Por quê? Você tem as boas intenções, a fé e o amor, né? E é isso, meu povo. Mais uma noite que nós vamos estudar mais uma teoria, mais um assunto sobre mediunidade, no caso, né? Nossos encontros agora dessa semana, do próximo encontro também vai ser focado às práticas mediúnicas, mas a gente faz o debate filosófico aí do Evangelho, né? E também o debate esclarecedor de toda a codificação, quer dizer, dando ênfase ao Evangelho, o livro dos médiuns e dos espíritos. Né? Então vamos aqui procurar forças para poder, forças e sabedoria, né? Instrução, para que a gente possa atravessar o meio adverso, com o objetivo de cumprir as missões ditadas ou combinadas para nós, certo? Bom, meu pessoal, alguém quer fazer algum comentário sobre esse meio adverso? Ninguém quer falar nada hoje, né? Tá todo mundo com preguiça. Eu vou te dizer um negócio. Diga, meu pai. Será que eu adivinhei qual era o assunto quando eu comecei a prece? Posso te falar uma coisa? Você sabe que horas que eu selecionei esse texto? Não tem 5 minutos. Não tem 5 minutos de começar. Antes, 5 minutos antes de começar o encontro. Mas eu fiquei abismado quando você começou a falar. Eu disse pra tua mãe aqui, rapaz, eu adivinhei ele ou ele adivinhou a prece? Não é? Porque eu tava assim, eu sempre começo com texto, né, pra gente poder pensar, né? E aí eu entrei no nosso grupo, eu vi o que o Carlos colocou, a reflexão diária, né, que você coloca, acho que algumas vezes por semana, você pega esses textinhos, né? Aí eu peguei e falei, vai ser esse. Vai ser esse, e foi. E foi muito legal, né? Vai tocar a gente aí. Tem até uma princesinha ali pequena já olhando pra gente, que eu tô vendo. Fala aí, Carlos, uma coisa a acrescentar, meu irmão? Só queria que a gente deixasse assim, como a gente chama os tags, né? Sim. Que são as chaves que norteiam a ideia principal do texto. Sim. E é lá em cima logo quando ele já dá a chave do caminho, que são valores morais. Exatamente. Valores morais. E lá embaixo ele deixa assim ele dá uma frase que fica como uma boa reflexão. Né? Por que teríamos apenas de sofrer as influências do mal e nos render às suas sugestões? Quer dizer, por que é mais fácil sucumbir às tentações do mal do que as do bem? Que as duas estão sempre ao nosso redor. Mas por que mais fácil? Será por causa da afinidade energética do mal com a nossa, que também é mais fácil? É como aquela coisa que a gente sempre fala assim, né? Por que é mais fácil quem está começando receber Exu do que receber outros? Né? É porque é terra-terra, é mais próxima a vibração. Sim. Então fica como assim, valores morais lá em cima e embaixo, porque é mais fácil sempre sucumbir à tentação do mal do que a boa tentação. Bom, vamos seguir, né? Oi, alguém quer falar alguma coisa? Eu vi alguma voz aí. Não? Beleza, então.
Bom, pessoal, deixa eu só me organizar aqui. Tá, vamos lá. É o seguinte, aqui tem um material que eu enviei para vocês, tá? Sobre água fluidificada. O que a gente vai ver aqui? Provavelmente a gente não vai falar sobre tudo hoje, tá? Mas o que a gente vai ver aqui? Vai ver como funciona isso na prática. A gente vê lá no centro, mas o que acontece por trás, né? Preservação, como usar, como preparar, como na verdade mediunicamente a gente prepara, né? E claro, não tirei do nada, tirei dos princípios da codificação e obras, enfim, complementares, tá? E aqui a gente tem, vamos lá, água comum, né? Claro que você não vai pegar água da torneira, tem que ser água preparada, né? É potável, né? É próprio para o consumo e tal, que vai receber os fluidos espirituais ou magnéticos, modificando suas propriedades sutis. Claro, né? Água por água, não. Você vai ter que ter alguma modificação ali para ter o determinado fim, tornando-se veículo de energias benéficas, curativas, harmonizadoras e restauradoras. Bom, isso a gente vê lá acontecer, né? Lá no centro. Porque a gente tem visto nos últimos tempos o uso mais frequente, cada vez mais frequente. Não são só 3 garrafas no altar, né? Geralmente você vê outras garrafas sendo imantadas, magnetizadas. E quem está atuando lá dentro percebe que nem sempre é para um caso de saúde, né? Às vezes é uma harmonização espiritual mesmo, né? E aí a gente vê a flexibilidade desse meio de trabalho da espiritualidade, né? Não tem um fim exclusivo, é um fim restaurador, né? De um modo geral, com energias benéficas, né? E por que a água, né? Aqui está dizendo, né? A base disso tudo é a água, né? Então, peraí, deixa eu marcar aqui direitinho. A água é excelente receptora e retentora de fluidos, por sua estrutura molecular e por ser componente principal do corpo humano, né? Tem uma porcentagem maior, né? A maior porcentagem da massa do corpo humano é feita de água, né? E aí, com isso, facilita a absorção pelo organismo e pelo perispírito. Perispírito por quê? Aquelas camadas que a gente falou sobre a camada de fluido, né? Que está lá envolvendo o nosso corpo, né? Isso a gente já falou. E vamos às diferenças, né? Que é isso aí eu não sabia também. Eu descobri dando uma olhada nos livros. Essa imantação, essa fluidificação da água, ela pode acontecer. Eu não falo ela acontece, porque quando a gente afirma que acontece, a gente se remete imediatamente aos trabalhos da nossa casa, né? Então a gente vai aprender aqui as maneiras de como pode acontecer a fluidificação e, se for possível, se for permitido pelo alto ou se houver a necessidade que os espíritos superiores nos orientem, acontece de forma magnética. Magnetização acontece do encarnado para encarnado ou do encarnado, que a gente está vendo, para a água fluidificada. Então nós, com o nosso fluido magnético, magnetizador, com a intenção, tá, gente? Não basta só colocar uma energia lá, que você não vai colocar nada se não tiver a intenção definida, tá? Então, tá na sua casa, a gente vai ver isso aqui. Eu até postei recentemente no Instagram algo relativo a isso. Fez uma prece, botou um copo de água do lado, você mesmo imantou, você também tem que estar bem, né? Não adianta você estar carregado, cheio de energia densa, pesada e tentar né? Também tem que ter um bom senso, tem que fazer sentido as coisas, né? Você pode ir lá imantar, é uma forma magnética, tá? E você bebe depois, enfim. Tem a forma mediúnica, que é a que mais acontece no nosso centro, né? Fluidos trazidos e aplicados por espíritos. Ora, não sei, vocês já devem ter percebido isso. A maioria das vezes a garrafa de água fica depositada lá em algum local estratégico, ou não estratégico, não sei, mas geralmente é estratégico, para que ali ela seja imantada. Os próprios espíritos vão imantar
sem, veja bem, sem a ação direta do médium. Mas o livro dos médiuns vai falar que as manifestações mediúnicas, elas acontecem com a utilização do nosso fluido, tá? Então, naquele momento da sessão, os nossos fluidos vitais estão sendo consumidos. Então, estão sendo consumidos para a corrente. E na corrente está sendo feita essa imantação mediúnica da água fluidificada. Mas veja bem, é da corrente, tá? É da corrente. Porque se for de um médio exclusivo, ela é magnética. E tem a mista, combinação das duas, que é mais usada nos centros, né? E aí você vê uma entidade incorporada, a própria entidade vai lá e imanta a água. E aí está trabalhando com o fluido do médio e com o fluido canalizado vital, né? Supremo canalizado, tá? E eu quis colocar essa observação, achei muito interessante, que eu acho até que a gente poderia, quando perceber que alguém algum assistente está muito vislumbrado, e vislumbre leva orgulho, orgulho leva fascinação, a gente deve ler essa frase para a pessoa, pelo menos a minha opinião. Não é água benta. Água benta é o rito religioso da igreja que o padre vai lá e benze a água. Se é uma água fluidificada ou não, a gente entra em outro discurso, tá? Porque lá é outra situação. É a igreja. Agora, às vezes, colocou aqui, ó, não tem milagres, mas ação conforme leis naturais e espirituais, tá? Então são coisas um pouco diferentes. Com relação ao entendimento, tá? Se a gente for entrar e discutir o que é água benta, a gente vai ver semelhanças, mas estamos falando da água fluidificada mediunicamente dentro do centro. Fala, Carlos. Então o microfone está desligado. Vamos aos questionamentos. Vou botar lenha na fogueira. Água benta está dizendo que é um rito religioso, mas a água benta não é uma água fluidificada? Então. Ela não foi preparada, ela não foi imantada, não com a mesma cartilha da nossa, mas isso. Ela foi preparada também para servir, para levar. Sim. Quando eu li algo relativo a um dos textos ali psicografados, o que eu lembrei das poucas vivências que eu tive em igreja católica, é que ela está lá. Qualquer um tem acesso. A água fluidificada, de certa forma, também é democrática. Sim. Só que a água fluidificada, o entendimento que eu tive é que a água fluidificada tem uma destinação específica. A pessoa, àquele espírito encarnado, ao ambiente que, às vezes, eu vi aqui que pode até ser borrifado em casas, quando se for o caso. Tem aquela destinação. Até porque quando alguém, ou um espírito, que a gente viu aqui, e vê acontecer lá no centro, ele fluidifica a água, ele tem que usar a intenção e o sentimento. Não que o padre não use. Mas a água, o entendimento que eu tive é que a água benta ela fica disponível para todos os fins. Sim. Todos mas os fins. Aí vamos lá. Nós colocamos garrafas no altar, no gongá, sim, para serem fluidificadas. Certo? Certo. A princípio, sem intenção. Sim. Elas vão para ali para depois serem destinadas para alguém. Ok? Sim. A espiritualidade é que de repente vai saber para quem vai servir, porque quando foi colocado, não foi colocado com a intenção de alguém. Sim. Foi não por nós médiuns, né? Isso, com a intenção de ser preparada para quem tiver necessidade. Sim. Aí vou fazer uma outra pergunta, assim, um outro questionamento que você falou. Ela fica num lugar estratégico. Ou não. Durante uma sessão, durante uma corrente, a gente tem energias boas e ruins. Sim. A gente tem tudo ali junto e misturado. Sim. Por que ela só é imantada pelas boas? Vamos lá.
Eu tenho uma observação que não sei se também pode influenciar sobre isso. Eu percebo que quando eu coloco as garrafas no altar, o seu Teixeira sempre fala para depois botar na corrente dos caboclos e tudo mais. O meu entendimento sobre isso, e a gente nunca deixa, quando tá no altar, a gente nunca deixa aberta. A gente sempre deixa fechada se for preciso colocar no altar. O meu entendimento sobre isso é que quando a gente começa uma corrente de preto velho, caboclo, exu, não importa, a gente bota no altar antes de começar as entidades descerem, abre as garrafas e depois a gente vai pra sala de cura. Depois que a Por gente vai pra quê? sala de... Oi? Por quê? Por que Porque que no você meu só... entendimento, Por como quê? ali tem um... Aí que tá. Por que que você só coloca depois da corrente de caboclo? Porque sempre como tem uma energias mais densas, mais pesadas, isso pode danificar a água fluidificada O fluido de Exatamente. lá. Por isso que Aham. a gente tem o cuidado de só quando vai para a corrente de atendimento, em que já houve a purificação, já houve a defumação, já houve toda vamos dizer, a purificação do ambiente, Sim. é que você vai destampar a água para que ela possa receber energias mais puras possíveis. Sim. As mais puras possíveis. Você tá indo pelo caminho certo, vai. E eu percebo assim, quando o seu Teixeira pede para botar as garrafas, a gente sempre coloca do lado de um santo ou do lado de uma entidade. Pode ser assim, Preto Velho, eu fico no meio de Nossa Senhora e é, Cosme, São Damião e Dom Um, né? Que é as crianças. E sempre fica naquele local. E eu sinto que tem algumas garrafas que já são especificamente para algumas pessoas. Porque tem alguns momentos que você tira, bota 5 garrafas. Mas o certo mesmo a gente bota 3. Aí seu Teixeira bota 5. E são sempre as 5 pessoas que vão levar aquelas garrafas. Se for preciso, a gente vai lá e coloca mais garrafas. Que talvez pode ser fluida daquela maneira ali, diretamente para aquela pessoa. E a gente vai servir para vai dar para aquela pessoa emanar energia. Já a água benta, na minha concepção, as pessoas falam que a gente não pode beber aquela água. Porque eu não tenho. Eu não. Eu, na minha opinião, acho que por conta das energias das pessoas que estão naquela igreja. Energia, né? Mas em questão de energia. E geralmente falam que a água benta serve mais para você borrifar, para tirar contra o mal. É, para promessas em questão, assim, né? Na religião católica, que eu tenho esse entendimento. E eu acho que já na água fluida do centro já é outro tipo de maneira, já vai ser mais para um tipo de cura, para já é mandada para outro tipo de maneira. Já a água benta não. Que aí ele vai ficar para todo mundo, não vai ser uma coisa intencionalmente para aquela específica, entendeu? Eu acho assim, eu tenho esse entendimento. Sim, exatamente. Mas em relação ainda às classificações mista, né? Porque realmente se mistura ali as energias, né? As classificações de energia densa e elevada no meio da corrente. Vocês que ficam, eu não sei qual é o horário que colocam, não, que não, isso aí eu acabo prestando atenção em outras coisas. Mas tem uma outra visão dessa situação, né? Vocês falaram sobre o momento de depositar lá para que a intenção da corrente, né, fluidifique aquela água. A gente tem duas situações ainda que organizam essas energias que o Carlos citou. A gente tem como terreiro de Umbanda pontos de equilíbrio. E esses pontos ajudam, junto com as intenções dos médiuns e a seriedade, a disciplina, né, e os sentimentos dos médiuns. Então você tem aí questões matéreo-espirituais, que são os pontos energéticos do centro, que são materiais como mera representação, tá, gente? E sentimento, que é a essência de quem está lá dentro. Então essa química, entre aspas, é ela que funciona com que, num determinado momento,
mesmo que tenha, por exemplo, na hora da consulta, tem uma corrente de um obsessor que está muito, muito, muito denso, mas a garrafa está sendo fluidificada durante a sessão. Tudo isso vai separar uma coisa da outra. Tudo Sim. isso vai deixar a água sendo fluidificada no momento, da maneira, no local certinho, certo? E como já aconteceu, e como acontece praticamente todas as sessões, aquela corrente com aquele fluido mais denso que vai ser depurado, que vai ser tratado durante a sessão ou depois no mundo invisível, no mundo astral, não vai interferir uma coisa da outra por conta da estrutura físico espiritual do terreiro. Espiritual dependendo mais da gente do que deles, porque são as nossas intenções que vão reger a qualidade do trabalho de atendimento mediúnico. Não o que acontece no astral, mas o que acontece na comunicação dos espíritos. E comunicação eu falo tanto realmente troca de informações como corrente de passe. E o que já tem fundado, né, o pessoal mais antigo sabe como é, que, né, os pontos de força do centro, que vai proteger e alinhar e, enfim, organizar isso tudo. Fala, Carlos. Atingiu o propósito, que eu queria fazer igual o Chacrinha, eu queria... Não vim para esclarecer, eu vim para bagunçar. E que bom ouvir respostas desse tipo, porque quem presta atenção, quem foca, aprende. Sim. Entendeu? A intenção é essa, ver se todo mundo, pelo menos os que estão aqui, entendem esse tipo de coisa, né? Sim. Não vê a coisa apenas como um rito mecânico. Tem fundamento. Sim. Tem uma liturgia a ser cumprida, né? E tem uma liturgia esclarecedora, né? Que você não tem que entender. É bom e é acessível. É bom entender e o entendimento é acessível. Se você entende, você participa melhor e você colabora para a melhoria daquilo. Você pode ser mais proativo. E ajuda você a se melhorar. Exatamente. Você é um médium proativo dentro do e processo. Outra coisa, só para complementar, eu não dou valor, assim, já faz muito tempo, graças a Deus, eu não dou valor a coisas materiais, nem que elas sejam do nosso dia a dia, umbandista ou espírita. Então, por exemplo, tem coisas que estão ali, eu sempre chamo de elemento de foco, que são as imagens, são as pedras, não, porque as pedras têm sua força, têm seu fluido vital que contribui, mas imagens e outros apetrechos não. Mas nós temos uma organização, nós temos uma comunicação vertical, tá? Aqui, nós, Terra, com a nossa colônia espiritual que está acima de nós, no caso da nossa casa. Aí sim, uma das coisas que eu sei que protege essas águas que estão sendo fluidificadas de forças negativas é que o Gongá da casa, ele é o portal energético dela. E é um campo de força. Exatamente. Exatamente. Se você não está bem, meu filho, vai lá e bate sua cabeça no Gongá. Sim. Você não está bem, vai lá e reza no Gongá. Então, é um campo de força, é um portal de entrada energético que serve para proteger e para servir para retirar o que é ruim. Entendeu? Então, por isso que ali elas estão como se realmente, como o Teixeira falou, estão dentro de um campo de força sendo protegidas. É isso aí. Sim, e quando eu falo físico espiritual, né, na verdade, foi isso que você falou e o que meu pai falou. Aquela região, né, tem o campo, tem o portal e realmente, gente, eu não preciso ficar demonstrando muita ideia. É só lembrar, cada um de vocês que estão aqui e dos que vão assistir o vídeo, todo mundo já teve uma experiência de
restauração, né, de harmonização. Eu estou pegando inclusive as palavras que estão ali no primeiro parágrafo, né, de reharmonização, de restauração sua, energética, no momento de fraqueza mediúnica. E eu falo fraqueza tanto fluídica como perturbação, agitação mental, porque às vezes a gente fica, não é condenação isso, tá? Mas como a gente está falando de energia, aliás, a gente só fala de energia, né? A gente só fala de energia. E como nós estamos falando em manipulação prática, técnica, né? Claro, intencional, como diz meu pai, filosófica também, mas a gente está falando de técnica, né? A gente tem que ver a parte operacional dos fluidos, né? Então, por exemplo, na física da natureza, nós temos um mecanismo de descarga elétrica, de proteger uma edificação de uma descarga elétrica que é prejudicial. Como? Um mecanismo que leva para a terra aquela descarga elétrica, né? E terreiros de Umbanda geralmente usam dessa mesma ideia, né, que não é materialista, e sim técnica para a perdão pela palavra, mas o manuseio de energias. Até porque, como você bem lembrou, Carlos, aliás, você e Bia bem lembraram, nós lidamos com uma movimentação de N tipos e de N níveis de energias, né? A gente até viu uma vez, acho que não sei se foi o último encontro ou no anterior, né? Que o que define a nossa áurea ali, o que fica ali mostrando a nossa áurea, são fluxos de energia, várias andando para lá e para cá, né? De fluidos e tal. Essa movimentação que define a nossa áurea, é o que acontece também no centro. Só que, na verdade, são energias intencionais, não apenas pequenos fluidos somente, né? Então, poxa, são N intenções. Então, para que tudo isso tenha uma organização, você tem que ter um para-raio, como diz meu pai, né? Bom, então a história da água benta a gente leva mais para outra ocasião, a gente discute mais um pouquinho depois, mas só mesmo tendo essa comparação, que eu acho que todos nós três que falamos sobre a água benta enriquecemos bem o debate, tá? Aqui eu apresento para vocês os fundamentos teóricos, tá? Fluido cósmico universal, matéria-prima de tudo, os espíritos pela vontade modificam suas propriedades, assim alteram a água sem mudar sua composição química visível, né? Ou seja, prepara aquela água para uma destinação específica. Os espíritos, a gente viu que são os encarnados ou os desencarnados elevados, ou de forma mista. A ação da vontade é a intenção, a energia canalizada, né? Força essencial do ser, age como reagente sobre matéria e fluidos, explica como a simples intenção e prece operam transformações. Isso aí não tem nem assim o que comentar. É fato e a gente conhece isso na nossa vivência. Lei de causa e efeito também fala da intenção, tá? Depende da qualidade do fluido e da elevação moral de quem prepara. Foi o que eu falei agora há pouco. Você pode, um momento em casa, em prece, está precisando? Bom, vamos rezar, vamos fazer uma prece, vai pedir que os fluidos bons penetrem aquele copo, enriqueçam com fluidos a água, e para você beber, você tem que estar com uma elevação moral, né, adequada, né, e de fato moral, né, não achando que é moral, de fato moral, mas isso aí a gente vai para outra discussão, uma discussão mais filosófica do que técnica. A ideia aqui é que seja técnica, mais racional. Vamos lá. Tá. E não há mágica, tudo segue leis, não substitui a medicina, isso a gente cansa de ouvir da espiritualidade no centro, né? Inclusive os tratamentos feitos desde no início do centro, de outras maneiras que já aconteceram lá no centro, sempre era dito isso, né? Não substitui a medicina, é o complemento, tratamento físico.
enfim, e é espiritual. Tá? Então, assim, eu chamei de fundamentos teóricos, que são informações que definem a essência da coisa. Tá? Bom, citações do Evangelho. Tá? Jesus usou a água e transformou em vinho. Né? Com a água curou cego, água da vida. E tem as passagens bíblicas, depois vocês podem dar uma olhada lá, ou no próprio Evangelho, então na Bíblia, então na internet, essas passagens, que foi o símbolo de meio de ação espiritual de Jesus com a água. Né? Tem aí essa passagem em Mateus, né? Quem der de beber a um desses pequenos, em posição da mão. Isso aí são referências, vocês podem procurar e ver na íntegra. Tá? E o princípio, caridade, serviço, auxílio ao próximo, amor ao próximo. Tá? E aí, a intenção da caridade, a intenção do amor ao próximo é o que vai dar fim ao trabalho da água fluidificada. É o que vai, de fato, permitir com que aquela água naquela corrente seja fluidificada. E aí a gente fala exatamente, volta lá atrás, quando fala das diversas energias que circulam, né? E aí tem momentos que vocês colocam, e quando é colocado, o que acontece? As intenções da corrente. Por isso que a gente tem que manter a disciplina, aquele discurso que a gente sempre fala, né? Mas é sempre bom lembrar. Disciplina, 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 lá. Ok? Então, os sentimentos que são colocados com os ensinamentos do alto tem que ser constante para que o nosso trabalho seja de efeito. Aí vamos lá, né? Isso aqui eu consegui compilar de alguns textos, tá? Muita coisa aqui a gente já sabe, mas outros eu fui descobrindo, tá? Que é o seguinte. Bom, água potável é óbvio, né? Pode ser filtrada. Torneira é meio complicado, né? Porque tem lugar no Brasil que a água da torneira é limpa, mas enfim, botei ali questão bem genérica. Não precisa de preparo especial antes, porque a água já é pura, né? A ideia da água potável ela já é pura. Então, para ingerir, ela está preparada. Recipiente eu fui vendo em alguns textos que até plástico você pode. E depois mais para frente, vai fazer um comentário no texto que dá para entender o porquê que pode ser plástico, né? Aí é cerâmica, aí a gente fica pensando, mas poxa, a água fluidificada vai ficar no ambiente escuro? Porque cerâmica como é que é? É temporosa ou não, mas ela é opaca, né? É opaca, não é transparente. Como é que pode isso? Mas vamos lá. Transparente ou não precisa abrir porque os fluidos atravessam materiais. Não é óbvio isso? Os fluidos... Quer dizer, quando eu li, eu fiquei... Mas é verdade, é óbvio. Os fluidos atravessam materiais, os espíritos atravessam paredes. Os fluidos vão atravessar materiais. Às vezes os fluidos são enviados à distância a pessoas que estão em outro bairro, em outra cidade. Então os fluidos atravessam materiais, sim. E aí a gente entende que... Eu entendi com essa pesquisa que a água pode estar sendo fluidificada com a garrafa tampada ou não. Porque os fluidos atravessam materiais. Mas aí veja bem, o sentimento que eu tive foi tipo assim, mas não é que é verdade? Faz sentido. Aí eu falo, é óbvio, mas a gente não repara, né? Mas aquela história. Muita coisa que acontece, a gente precisa ver. Muita coisa que acontece na mediunidade precisa ser de uma maneira que seja satisfatória e que seja, digamos assim, não é coerente, mas convincente. Então, se eu colocasse uma garrafa de barro no Gongá, eu teria duas situações. Os fanáticos iam falar, nossa, tá tendo uma magia dentro daquela garrafa porque eu não tô vendo. E as pessoas que têm uma crença um tanto leve demais, uma fé muito leve, vai falar, aquele barro é muito grosso para alguma coisa penetrar naquela água. Mas nós que estamos buscando o entendimento do espírito,
nós sabemos que estamos falando de fluido. Fluido. Agora, tirando a ideia do fluido aqui, de tudo que a gente está falando, assim, só energia vital, fluido magnético, passe e tal, quando a gente fala sobre fluido, não na física de um modo geral, na natureza de um modo geral, são coisas maleáveis, são substâncias que são matéria, às vezes, né? Pensando na natureza, que são matéria, ar, por exemplo, é matéria, ele vai penetrando nos lugares onde tiver canal. E os fluidos, eles são direcionados de um lugar para outro. Agora no fluido, na concepção mediúnica. Ele é transmitido, ele é transferido de um lugar para o outro com intenção. Né? Então, se no caso da cerâmica, a cerâmica é porosa. Se alguém criticar, mas a cerâmica é tampada, a cerâmica é porosa. Ela pode atravessar o fluido ali, é um argumento. O plástico ou o vidro, é transparente. Não é opaco. Então, para cada situação, a gente tem uma resposta convincente. Entendeu? Mas nada impede da gente manter o vidro, nada impede da gente manter a garrafa aberta em tal horário. Mas, em todas essas fontes que vocês vão ver ali de referência, onde é citado a transferência de fluido, ora dizem que está fechado, ora dizem que está aberto, e outras falam, como aqui nessa conclusão que eu trouxe, que o fluido ele atravessa a matéria. Então, estar aberto ou estar fechado, no nosso caso, não faz diferença alguma. Já botou uma marmita, quer dizer, todo mundo já sabe, já fez isso, uma marmita bem fechadinha, vedada no micro-ondas? Mas aí a gente está falando de fluido. Alimentação de calor. Não, Pedro, tá. Estou falando da questão energética, de atravessar o meio. Sim. Entendeu? Agora, na questão assim, vamos manter o vidro, vamos manter aberto, porque tem coisas que vale mais o didatismo, a forma didática dela para os outros, do que, às vezes, querer fazer o que pode ser realmente o certo, mas causar dúvidas e causar descrença. Exatamente, foi o que eu falei. Aqui nesse grupo, nós somos os médiuns, né? Que a gente, como você falou, e meu pai complementou, estamos entendendo o que acontece. Aí que meu pai complementou, para sermos mais fortes. E eu reitero, para que a gente possa saber o que está fazendo e faça com maior qualidade, né? Então, eu acho importante que nós médios saibamos dessa informação. Os que estão ali na assistência, naquela sociedade ali, naquele círculo, porque aqui é um círculo social também. Naquele círculo social, nós temos N cabeças, N mentalidades. No meio mediúnico também temos, mas nós buscamos ter uma unidade com esses encontros, com os debates, com as doutrinas, certo? Então, por isso que aqui eu trago todas as informações que eu encontro. Claro que tudo isso aqui não vai ser migrado para a assistência, justamente por conta dessa heterogeneidade de mentalidades. E aí você vai ter pessoas que só vai aceitar a água fluidificada se ela estiver aberta lá no gongai, vai fechar na hora e vai entregar. Senão ela não vai acreditar que é aquilo ali, porque ela tem que acreditar que aquele fluido ele vai trazer benefícios para ele, para o assistente, né? E aí foi o que você falou. Tem mentalidades que só vai aceitar, né? Só vai beber a água com a fé vendo a garrafa aberta durante o momento que a Bia e o meu pai colocam e fechado no momento que o meu pai fecha. Né? Você tem toda a razão. Mas aqui a gente está sendo didático com o corpo mediúnico. Fala, Bia. É o que o seu Carlos fala. É tudo que a gente mostra a questão da matéria. Eles só vão querer uma coisa que está sendo vista aos olhos dele, não que está sendo intencionado e nada mais. Sim. Porque tudo por trás de só uma garrafa tem uma energia já sendo ali pronta, preparada para aquilo. Sim. E as pessoas na assistência não têm esse entendimento sobre isso. Acho que é só uma água ali para beber, que vai melhorar, vai curar. Curar não, né? Porque quem cura é Deus. Mas, assim, vai ajudar, né? Mas não importa em qual recipiente que vai estar. Talvez isso acredite na garrafa, no barro, não importa.
é uma coisa que ele só vê uma questão material. Sim. Não uma coisa energeticamente, Sim. entendeu? Exatamente. Bom, aqui tem... É tradição. É tradição. E agora, o que que eu... Oi, sim, é tradição, mas aí a gente está desmistificando a tradição, né? Que às vezes a tradição fica tão focada em Tá, mas acontece que você, para quebrar a tradição em certos meios, inclui o nosso, é meio difícil, porque começa a gerar desconfiança, essa coisinha Dúvida. medíocre, mas acontece. Sim. Foi o que eu falei, né? Para assistência, esse debate impactaria. Isso aí. Por isso que o objetivo dos nossos encontros, do nosso estudo doutrinário no centro, quando é fechado ao corpo mediúnico, eu vejo, já tem um tempo que eu tenho esse ponto de vista, eu nunca abri para vocês, que é uma coisa sutil, que a gente procura trazer uma unidade de reflexão, cada um com a sua experiência, mas uma unidade de reflexão. Então trazer para vocês que, transparente ou não, fechado ou não, o fluido vai penetrar, nós estamos na lida, arregaçando a manga ali, né? Então, beleza, desmistifica para os que estão atuando na prática ostensiva. Agora, quem é assistente, realmente tem que respeitar o seu tempo. Aqui, depois vocês deem uma lida, como funciona, na verdade vocês já sabem como funciona, né? Impor a mão, silêncio, isso aí, passo a passo para a magnetização da água, tá? Essa regra simples aqui, ela não é bem isso, mas eu coloquei porque foi ipsiliter, né, do que eu peguei. Qualquer pessoa pode preparar? Não, na verdade você tem que ter boa intenção e evolução moral, né, e isso tá focado lá em cima, tá? Eu achei interessante que... Bom, para que serve? Harmonização e restauração de um modo geral, né? E eu peguei dos textos o que foram citando, mas na verdade é tudo isso, até a obsessão auxilia, porque vai auxiliar a cabeça da pessoa e assim a finalidade fluídica vai funcionar, né? Até para ambiente, achei interessante que eu li, eu não trouxe o exemplo não, mas só trouxe o caso de borrifar no ambiente para equilibrar aquele ambiente ali, né? Coisas que podemos fazer com o defumador de Umbanda, né? Que a maioria dos textos aqui, que uns 2 ou 3 eu peguei de um site sobre terreiro de Umbanda, a maioria é de centro espírita, né, de estudo kardecista, então a visão de limpeza de ambiente é um pouquinho diferente, mas o objetivo é o mesmo, né? Aí você pode beber, como a gente já vai beber, até banho, o que você vê, em casos indicados, né? Porque banho na Umbanda a gente usa muito o fluido do prana, que vem da natureza direto, né, das ervas, né? Então a gente acaba usando a água fluidificada mais para ingerir, né? Então você vê, a Umbanda é muito interessante nesse ponto, que, bom, a água serve para tudo, né, gente? A água serve para tudo, mas na Umbanda tem uns outros elementos que vêm da natureza que a gente usa para ambiente, para banho, né? Então acaba que essas formas de aplicação ficam não restritas, mas mais focadas a ingerir a água. Bom, o que não fazer, não usar como remédio único é óbvio, porque a gente já falou que a água fluidificada, assim como o passe, não vai substituir o médico, né? Não atribuir poder próprio à água, o efeito vem dos fluidos e da lei, não do objeto, né? A água por si só vai hidratar você. A água não tem o fluido destinado àquele determinado fim. O que tem foi o que foi magnetizado ou, através da mediunidade, inserido ali, tá? E não guardar por tempo... Achei interessante isso, eu não sabia disso. Não guardar por tempo indeterminado. Isso lá no centro eu já percebo que as entidades já fazem, né? A cada 7 dias, 1 semana, 2 semanas, até porque geralmente é o período de outra sessão, né? E aquela quantidade daquela garrafa dura aquele tempo, né? Ali tomando um cálice, 2 cálices, isso aí depende da indicação do espírito que está orientando essa água, né? E porque perde eficácia. E aí vamos lá, né? É mais uma coisa que faz sentido. É fluido, gente. O fluido, ele é maleável. Então se você deixar pra lá, primeiro que esqueci de beber, ficou água lá.
Bom, ela vai perder o efeito por quê? Primeiro, que você não está tendo a intenção, porque a intenção continua, não é só a intenção de quem fluidificou. Você tem que beber na intenção mesmo também, né? Ela não é uma água benta, mas ela é uma água sagrada. Veio dos espíritos superiores com boa intenção, em nome do sagrado, então ela é sagrada, né? Então, a partir do momento que você esquece, vai deixando lá, ela vai perdendo aquele fluido com todas essas características. Tá ok? Então eu achei interessante essa, não tinha pensado nisso, mas é mais uma coisa óbvia também, né? Eu li e falei, ué, mas isso é óbvio, eu vou levar pro pessoal. Cuidados, limites e ética. A eficácia não é garantida, depende de causa da enfermidade, merecimento, evolução espiritual, cumprimento de tarefas. Alguns males têm causa espiritual que só se resolve com reforma íntima e reparação íntima. A água fluidificada não vai operar milagres. Ela vai auxiliar no desenvolvimento de algum processo. E eu falo processo, todos eles, de restauração ou harmonização. Mas às vezes, a reparação íntima, e aqui a gente vê como também, como a gente sempre fala no Centro da Reforma Íntima, aquilo ali, esses casos que são as causas do que você está passando. Então, se a conduta moral não tiver alinhada com os dizeres cristãos corretos, não tem água fluidificada que resolva o seu problema. Aí, como a gente fala na Umbanda, seus caminhos vão continuar travados, não tem santo que vai abrir seu caminho, enquanto você não se restaurar, não se reformar intimamente. E fazer todo aquele ciclo lá que está na parede, lá, né, lá do centro, né, que eu não lembro agora qual é a ordem das palavras, mas ali fica uma dica, né? Não prometer cura, apenas oferecer auxílio conforme permitir a lei. Isso é para quem tá fluidifica o médium, né? O espírito evoluído, ele sabe, o guia sabe que não vai prometer, quer dizer, quando interferido pelo médium, vai prometer mundos e fundos, né? Mas numa situação usual, correta, você não vai prometer a cura. Você vai dizer, isso aqui vai lhe ajudar no seu tratamento, ou vai lhe ajudar no seu caminho, vai lhe ajudar, como a gente usa muito a palavra caminho na Umbanda, né? De novo, vai lhe dar caminho, né? Qualidade dos fluidos. Quem prepara deve cultivar estudo, oração, caridade, equilíbrio, pureza de intenção. Fluidos refletem o estado de quem os transmite. E aí essa frase aqui de cima, que eu falei pra vocês que não tá muito bem colocada, apesar de eu ter colocado. Cadê? Me perdi. Aqui, ó. Qualquer pessoa pode preparar? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Qualquer pessoa pode? Pode, desde que estudo, oração, caridade, equilíbrio e pureza de intenção sejam suas propriedades, tá? Respeito, não impor o uso, respeito do livre-arbítrio, né? E exagero, né? Como que a gente ouve as orientações lá da água? Tome um cálicezinho por dia ou 2, dependendo das orientações do espírito. E aí tem um caso que vocês vão lembrar, não foi no nosso centro não, mas a gente já levou várias vezes esse relato de alguém, não conhecemos, tá? Foi algum texto, enfim, algum vídeo, alguma coisa falando que a pessoa bebeu muita água fluidificada. Tipo assim, deve ter bebido uma garrafa em 3 dias. Tô dando uma hipótese aqui. E a pessoa passou mal, sobrecarregou fígado, entendeu? Por quê? É fluido. Se for fluido com intenção de cura, tem remédio ali naquela água, né? Então você vê, tem mesmo poder e tem que ser utilizado de forma respeitosa, né? Sem exagero. E aqui, dúvidas que eu fui encontrando ali de um texto que colocava exatamente perguntas de médiuns e assistentes e curiosos, eu trouxe aqui para vocês. Precisa ser água mineral? Não, qualquer água potável serve, isso aí a gente já falou lá em cima. Qualquer hora do dia vai ser preparada, no caso do nosso caso, vai ser preparada no centro espírita. Médiuns que já têm uma
sensibilidade em prece, pedir e tal, é outra situação. Mas no momento ali na nossa sessão, meu pai ali com seus guias, sua intuição, ele vai definir o momento que vai colocar, o momento que vai retirar, porque ele é o nosso dirigente, né? Mas se não for ele, com certeza algum guia dirigente da sessão, ele vai orientar e vai dizer o momento que vai colocar para imantar, se algum médium vai imantar ou não, se algum guia vai imantar ou não, se os próprios espíritos da corrente vão imantar ou não, né? Então, o horário é subjetivo. Não tem contraindicação, achei isso interessante, né? Porque quem vai dizer a indicação? É o espírito que imantou, né? Então pode do bebê até o idoso, né? Perde o efeito de se abrir e fechar. A gente acabou de falar que fluido atravessa material. Então se ele tiver que se esvair ali, ele vai se esvair não porque abriu a garrafa. Não é gás de Coca-Cola, né? É fluido que está na água. E não funciona sem fé. Não funciona. Né? Funciona sem fé? Menos fé e sintonia, facilitação, mas ali atua independentemente. Mas na verdade, ela vai atuar? Vai atuar. Mas se você não acreditar, se você não fazer como os guias ou quem o imantou orientou, né? Não vai ter efeito, né? É igual o passe. A ideia já tá acabando, tá, pai? Você tá com sono, mas já tá acabando. Daqui a pouco a gente vai liberar você. Eu tô cansado. Eu também tô. Eu dei aula o dia inteiro. Tava falando com o Pedro, eu tava no sofá, caindo no sono. Eu falei, vou pro computador logo pra agilizar as coisas pra gente começar. Mas é isso, gente. Tem a síntese final, mas aí vocês podem dar uma lida depois. E aqui, quem abrir no computador ou no celular, esses sites, que todos esses linkzinhos, que todos esses tópicos estão de azul, você pode apertar e vai te levar para o site de onde tem os textos que eu utilizei. E embaixo tem os livros, tá? A maioria aqui a gente tem, ó, Livro dos Médiuns, Gênesis, Evangelho, Voz Póstuma, Revista Espírita também eu consegui pegar, ó, artigo sobre ação magnética e cura, até uma parte do Nosso Lar, que eu lembrei, fui lá, peguei, e outros eu fui pesquisando em outras referências para poder pegar, tá? Como esse material doutrinário estruturado ali, eu peguei em outro site, aí eu abri, peguei e coloquei como referência aqui também, tá? Então assim, quem quiser entrar mais a fundo a esses assuntos, ou até mesmo melhorar esse material, que esse material eu vou deixar arquivado aqui, tá? Igual o material do Fluido Vital, tá aqui quietinho, tá? Quem quiser acesso já envia, quem não pegou, quiser pegar depois, vai ficar. Então quem quiser dar uma olhada, quiser enriquecer esse material, tirar alguma coisa, a gente conversa para deixar nos arquivos do centro, tá ok? Bom, eu espero que tenha sido esclarecedor, eu espero que tenha sido legal de uma maneira geral, tá? Porque o meu objetivo era esse aqui, da gente entender o que acontece invisivelmente nesse processo, né? O que depende da gente, o que não depende, na verdade depende de tudo, o que depende mais, o que depende menos, o que devemos agir, o que não devemos fazer, tá? Esse era o meu objetivo hoje com esse material. Eu saí um pouquinho do passe magnético, da mão, dos guias influenciando o nosso trabalho para exclusivamente água fluidificada, porque é um elemento que está muito presente. Aliás, não está muito presente, está presente em todas as sessões do nosso centro, né? E eu tenho visto, não sei se com vocês que trabalham incorporados também, eu tenho visto guias imantando na hora a água para os médiums, tá? Então eu tenho essa lembrança do trabalho mediúnico, então eu decidi fazer essa busca aqui pra gente, tá ok? Bom, minha parte encerrou, agora deixo aí as perguntas, comentários. Se ninguém tiver nada para fazer, a gente caminha para frente. Alguém tem algum comentário? Teixeira tá sentindo aí? Deve ter tido baixa de glicose. Hein, mãe? Já dei água a ele. De vez em quando ele dá essas lombeiras assim, começa a suar frio. Viva Mas já Deus. tá melhorando. Quer desligar? Vamos lá, deita lá. Não precisa continuar. A gente já acabou, tá acabando já. Não? Tá bem? Tá, então tá. Tá melhorando, né? Ah, já botou o óculos, tá melhorando. Deixa eu separei um texto, um parágrafo aqui. Semana passada vocês falaram
trabalhado, qual foi o capítulo 19? No 18. centro. É, 18. 18? 19 agora. Isso. Eu vou só adiantar aqui. Então, por acaso eu estava vendo aqui, e para mim esse parágrafozinho aqui é a síntese exatamente do que a gente falou hoje. Várias coisas. É o parágrafo 5 do 19, que diz o seguinte: o poder da fé tem uma aplicação direta e específica na ação magnética. Olha, né? Através dela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que acrescenta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, através apenas da vontade dirigida ao bem, operar estes estranhos fenômenos, tanto de cura como outros que no passado eram tidos como prodígios, e todavia são apenas as consequências de uma lei natural. Pronto. Ex- Justificou exata- tudo. Fundamentou exata- tudo. Exatamente sintetizando o que a gente rodou hoje. Vai Exatamente. até o fim, vai até o fim. Vai até o fim. É, Vai até o fim. este é o motivo pelo qual Jesus diz a seus apóstolos: se não curastes, é porque não tinhas fé. Exatamente. Entendeu? Então, a gente tem todos os elementos aí para trabalhar, mas o que ele coloca a fé aqui, né, que na verdade é elevação moral, Sim. né, a fé raciocinada, mas o elemento foco, o elemento poder, a força pensamento jogada de tal forma que vai modificar através do magnetismo o que está à volta. Exatamente. Aí. Fundamentou tudo. Pronto. Podemos encerrar. Aí. Alguém quer fazer algum comentário? Estão todos sem dúvida nenhuma? Bom, pessoal, vou encerrar a gravação então, para a gente ir para os finais, para os momentos finais do nosso encontro.